Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu para Timóteo, a sua segunda carta, que ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 4. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede nessa manhã, início de tarde, por me permitir transmitir a sua palavra. Mais uma vez eu agradeço a Deus pela vida do pastor Reuel, que teve a sensibilidade espiritual de entender que eu poderia ministrar a palavra no dia de hoje. O pastor Reuel, ele um dia disse para mim que me tinha como pai, e eu faço uso dessa palavra e tenho o Senhor como um pai. O Senhor, o pastor Júnior, representa muita coisa linda na minha vida, não só a respeito dos Gideões, mas na vivência diária, aonde nos bastidores ninguém vê. Pastor Júnior, pastor Reuel, vocês fazem parte da história, não minha, mas também da igreja que está ali na cidade de Pouso Alegre. Que Deus abençoe pastor Júnior, pastor Reuel, Deus abençoe os demais pastores, o pastor Henrique Reame, que Deus abençoe. Quantos encontraram o segundo livro, ou a carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, e o versículo de número 9, diga comigo amém. Glória a Jesus. Que diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse proferida ou cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Se assente
E nessa manhã eu quero trazer para o seu coração uma mensagem da parte de Deus, baseada no tema deste congresso. Nós não podemos parar, nós não podemos abandonar esta obra. Nós temos que sempre dizer: amar sim, e abandonar jamais. O texto que nós lemos conta a história pelo próprio Paulo dos seus últimos dias sobre a face da terra. É um relato que quem olha, observando esta história, que o próprio Paulo narra, a quem ele chama de filho, Timóteo, diz a Bíblia aqui, ele relatando a sua história, a impressão que gera em nós é que este homem que está contando a história é alguém que não presta, é alguém que fez muito mal à sociedade, é alguém que praticou muitas coisas ruins à sociedade, porque você sabe que por mais ruim que seja uma pessoa, por maior o delito que ela cometa, a família não lhe abandona no dia do julgamento. É comum você ver na frente dos fóruns das cidades, quando alguém vai ter audiência, a família o acompanha, às vezes os amigos o acompanham. É comum você ver, mesmo assim, quando é em júri popular, você vê uma quantidade grande de pessoas acompanhando aquele que será o réu, aquele que está sendo julgado. Mas o escritor que escreve para Timóteo, ele vai dizer que ele não teve ninguém no seu julgamento. Ele diz: ninguém me assistiu. Se nós não soubéssemos de quem se tratava, nós não ficaríamos de maneira nenhuma pensando o que nós pensaríamos se não falasse que era Paulo, se só dissesse que este homem não teve ninguém que o assistiu ali naquele julgamento. Você ia dizer: esse não presta, deve ter feito algo muito ruim, deve ter feito algo muito cruel, para nem a família, porque a Bíblia vai citar em uma das suas cartas que ele tinha sobrinho, que ele tinha parente. Fala a irmã de Paulo em Atos dos Apóstolos. Então ele tinha família, mas a Bíblia vai dizer que ninguém está o assistindo na sua defesa ou no seu julgamento. Ora, se nós estivéssemos falando de um bandido em grau periculosidade, se nós estivéssemos falando do pior traficante, de alguém que matara alguém sem escrúpulo, mas nós estamos falando de Paulo. É Paulo que está dizendo: ninguém me assistiu. Nós estamos falando de alguém que gastou e desgastou a sua vida na obra missionária. Nós estamos falando de alguém que dedicou a sua vida em fazer a vontade de Deus. Nós estamos falando de alguém que sofreu açoites, que passou por momentos de naufrágio, que ele mesmo vai dizer que passou fome, que teve sede, às vezes não tinha o que vestir, mas a Bíblia vai dizer que o final da história deste grande missionário, que o final da história deste grande apóstolo é sozinho. Ele vai dizer: ninguém me assistiu. Ora, se nós fôssemos prestar atenção na história de Paulo e nessa frase que ele diz, nós perderíamos o entusiasmo, a vontade de fazer a obra de Deus, porque é uma realidade. Nós que estamos fazendo a obra de Deus, hoje começamos igual Paulo. Paulo tinha mais de 70 nomes que ele cita nas suas cartas de obreiros que ele levantou, obreiros que ele consagrou, e a Bíblia vai dizer que no final da história não teve um para assisti-lo. No começo é bastante gente, no começo do teu ministério é aplauso, no começo do teu ministério é tapinha nas costas, no começo do teu ministério é todo mundo te amando, mas quem quer fazer a obra de Deus até o fim, precisa entender que o final é de poucos amigos, o final é de poucos aplausos, para não dizer que por muitas vezes você vai deitar na sua cama e vai chorar sozinho, mas Paulo vai dizer para Timóteo o que lhe fez continuar, e ele diz: mas o Senhor
me assistiu. Aleluia, aleluia. Levante a tua mão para o céu, o mais alto que você conseguir. Receba essa palavra. Pode ser que por você fazer a obra de Deus genuinamente, os seus dias terminem sem amigos, sem pessoas te aplaudindo, te ovacionando, mas tenha certeza que Deus irá te assistir, Deus não irá te abandonar, Deus estará com você, Deus estará do teu lado. E ele diz, Deus não só me assistiu, mas o Senhor me ajudou. Oh, aleluia. E ele está fazendo uma reflexão. Quando ele está fazendo a reflexão, ele diz para Timóteo, ele diz, olha Timóteo, eu combati o bom combate. Eu encerrei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Mas nós não podemos parar. Tem gente que ficou aí, eu vou dar o nome de alguns para você cuidar. Esta obra não pode parar, Timóteo. A minha parte eu fiz, e agora eu preciso que você continue, Timóteo. Eu preciso que você dê a sustentação para esta obra. E ele começa a aconselhar Timóteo. E o que eu acho mais lindo é porque ele trata Timóteo e cuida de Timóteo, de um obreiro que pela lógica bíblica, pastor Eliel sabe muito disso, é mestre, ele não poderia jamais chamar Timóteo para ser alguma coisa. Por quê? Porque ele tinha como obreiro Tíquico, ele tinha Tito. Para não falar de Lucas, que era alguém muito inteligente, alguém formado, mas ele escolhe Timóteo, um homem com problema intestinal, com problema de saúde, alguém introvertido, que Paulo tem que repetir várias vezes, não fique com vergonha quando for falar, não fique com vergonha quando você for discutir algum assunto. Por quê? Porque Timóteo era alguém que era tímido, era alguém que tinha problemas de saúde. Aí Paulo poderia ter escolhido o grupo seleto de mais de 70 obreiros, mas ele olha para Timóteo e diz, é você, meu filho, é você que vai dar continuidade nesta obra, é você que vai dar continuidade nesse projeto. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, só para me ajudar a liberar uma palavra para ela. Diga para ela assim, pode ser que todos não enxergaram uma chamada em você, mas Deus nessa manhã te diz, eu te escolhi, eu te escolhi. Quem é escolhido aqui? Pode ser que o teu amigo não te escolheria, pode ser que pela lógica o teu pastor não te escolheria, mas Deus não olhou para um Lucas, Deus não olhou para um Tito, Deus enxergou em Timóteo o futuro da igreja. E Paulo, impelido pelo Espírito Santo, diz, é com você, Timóteo, é com você, Timóteo. Aleluia, aleluia. A continuação da obra não está naqueles que todo mundo olha e enxerga como se fosse o melhor. A continuação da obra está na sua vida, que quem sabe nem um abraço ganhou ainda, que nem o teu nome as pessoas sabem da tua igreja. É com você nessa manhã que o Espírito Santo de Deus está falando. Deus está dizendo, é você, Timóteo. Você está dizendo, mas eu tenho vergonha, mas é você, Timóteo. Mas eu tenho problema de saúde, mas é você, Timóteo. É com você, Timóteo. É com você, Timóteo. É com você. E Paulo começa a relatar a Timóteo, dizendo, já que você vai me substituir, vou te dar o nome de alguns obreiros, e aonde eles estão, para você saber quem é o grupo de obreiros que eu tenho. E Paulo começa a narrar, e o primeiro nome que ele vai dizer é Demas. E ele diz, vem ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. Quem era Demas? Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, é 63 anos depois de Cristo. Quando ele diz que Demas o abandonou, era 63 anos depois de Cristo. Mas, no ano 61 depois de Cristo,
ele escreve a carta para Filemon, no versículo 24, ele diz assim: e Lucas e Demas, meus cooperadores, vos saúdam. Sabe quem era Demas 3 anos antes de Paulo escrever a carta a Timóteo? Era um cooperador, era um obreiro dedicado, era um crente autêntico, era alguém que não perdia a vigília, que não perdia a consagração, era alguém que não perdia um culto ao ar livre, era alguém que não faltava escola dominical, era alguém que dobrava o joelho do lado de Paulo para orar, era alguém que se preocupava com Paulo, era alguém que chegava primeiro no culto, e quando Paulo chegava, já olhava, já estava Demas orando. Ele vai olhar e vai dizer: Demas é cooperador, Demas é alguém especial, Demas é alguém dedicado na obra. Só que no ano 62 depois de Cristo, ele escreve a carta aos Colossenses no capítulo 4, e aí ele diz: Lucas te saúda, o meu cooperador, ele diz o médico amado, aí ele diz e também Demas, mas aí agora não tem mais o título de cooperador. Um ano depois Demas já não é mais cooperador, um ano depois Demas já não é obreiro. Sabe o que acontece? Em um ano de cooperador, Demas passa a ser apenas Demas. Ele não saiu da igreja, ele não se desviou, só não coopera mais. Ele não saiu da igreja, mas ele só não consagra mais, ele só não ajuda mais, ele só não oferta mais, ele só não dizima mais, ele só não contribui mais, ele só não aparece nos cultos de ensino, ele só não aparece na escola bíblica dominical, ele só não aparece nas vigílias, ele só não aparece na consagração, mas ainda está na igreja, ainda é crente, mas não é mais cooperador. Só que 3 anos depois, Demas, de cooperador, passa a ser um desertor. E Paulo diz: ele me abandonou. Como pode alguém começar uma história tão linda e terminar tão feia assim? Tem pessoas que vai desistindo no meio do caminho, que vai parando no meio do caminho. Deixa eu dizer algo de Deus para você neste momento. Entenda o seguinte: a única forma de você se manter firme na fé é do lado do seu líder, é do lado do seu pastor, é do lado do anjo da igreja. Demas foi se afastando de Paulo, Demas foi se ausentando de Paulo aos poucos, e a última notícia que chega para Paulo é que ele parou em Tessalônica. Sabe o que acontece? À medida em que você vai se distanciando do líder, à medida que você vai se distanciando do homem de Deus, você começa a ficar fraco, e você passa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Você começa a ver os problemas na igreja que antes você não via. Você começa a ver que o sofrimento não é bom. Você começa a analisar e percebe que tem coisa melhor para você em Tessalônica. Quando chega no ano 63, Demas vai a Tessalônica, uma região de 26 cidades de águas termais, e diz a Bíblia que ele se encanta, ele fica por lá, ele abandona, porque quando ele chega ali em Tessalônica, um lugar portuário, uma cidade cheia de águas termais, e por isso o turismo ali, ele fica encantado, e ele diz: voltar a trabalhar com Paulo, nada, voltar a fazer a obra de Deus com Paulo, nada. Vou deixar esse lugar gostoso para ir passar fome com Paulo? Vou não. Deixar esse lugar gostoso para ir sofrer quarentenas de açoite menos um? Eu vou não. Eu vou abandonar isso tudo aqui para ir atrás de Paulo e ficar ali sofrendo naufrágio? Eu vou não. Tem pessoas que o mundo foi assediando, foi lhe assediando, e por ele estar distante de Deus e do líder que Deus lhe confiou, hoje vive na Tessalônica, preso na Tessalônica, e não consegue mais voltar para perto de Paulo.
Mas nessa manhã eu não vim só massagear o teu ego, eu não vim aqui somente ser mais um dos pregadores, mas eu vim aqui como uma voz pastoral, dizer para você: não abandona o teu líder, não deixa a tua igreja, não deixa a tua chamada, mesmo que você passou por Tessalônica, e aparentemente é maravilhosa, permaneça do lado de Paulo, lute do lado de Paulo, e a recompensa de Deus virá. A recompensa de Deus virá. Aleluia. Paulo vai dizer: eu sei aonde está Demas, porque Paulo conhece todos os seus obreiros. Paulo sabe aonde cada um está. E ele diz assim: ele está lá em Tessalônica. Eu sei aonde ele está. Aí ele diz: eu sei aonde está também o Crescente. Crescente, ele está ali na Galácia. O outro obreiro de Paulo é Crescente. O próprio nome já diz: aquele que quer crescer. Aí chega numa reunião de obreiro, Paulo olha e diz assim: você vai para Dalmácia, você vai para Tessalônica, você vai. Aí olha para Crescente, um obreiro com vontade de crescer, um obreiro com vontade de dar o melhor, de fazer o melhor para a obra de Deus. Aí Paulo olha e diz: e você vai para a Galácia, um povoado sem expressão, uma região que no futuro teve várias igrejas de Paulo, teve vários lugares aonde se estabeleceu, mas que no começo não havia nada. Crescente vai para um lugar que nem igreja tinha, Crescente vai para um lugar que nem povo tinha. Segundo as escrituras vai dizer que era a região dos gauleses, aonde tinha no máximo 3.000 pessoas no povoado. Aí pegou o Crescente e diz para ele: você vai para lá. Só que Crescente não murmura, Crescente não reclama. E algum tempo depois Paulo escreve a carta aos Gálatas, às igrejas, e ele diz assim: eu, apóstolo do Senhor, saúdo as igrejas. Sabe por quê? Porque alguém que pegou algo que não havia nada, fez acontecer. Sabe o que eu acho lindo em Crescente? É que ele é alguém que tem desejo de crescer, mas não pisa em ninguém para crescer. É alguém que tem vontade de crescer, mas não escolhe o melhor lugar para crescer. É alguém que tem vontade de prosperar, mas não escolhe o melhor lugar e a melhor posição para se conquistar. Crescente é aquele obreiro que você coloca ele aonde ninguém quer, fazer o que ninguém quer, entrar onde ninguém quer, e ele vai lá na autoridade do Espírito Santo e levanta a bandeira do Evangelho. Quem é Crescente, pastor Reuel? É os missionários. Nós, por mais que dizemos que não, mas nós gostamos de estar no púlpito dos Gideões. Que coisa maravilhosa, hein, pastor? Mas ali tem um grupo de missionários, os Crescentes, que sonham em crescer. E sobrou para vocês a Galácia. Mas se hoje Gideões missionário pode dizer que existe na África, no Haiti, que existe, é porque os Crescentes foi para lá. Ele foi para lá. Ele foi para lá. Ninguém cresce em púlpito de Gideões. Você cresce na praça entregando folhetinho. Você cresce no culto ar livre, levando a palavra de Deus. E ninguém começa aqui, alguém tem que começar lá embaixo. E é por isso que eu vejo muitas pessoas se matando para entrar nos púlpitos do Brasil e do mundo, mas são poucos os Crescentes que Paulo pode olhar e dizer: vai para a Galácia. E ele diz: eu vou para a Galácia, eu vou para a Galácia, eu vou. Oh, aleluia. Tem alguém que é Crescente aqui nessa manhã? Tem? Levante a tua mão, deixa eu te ver. Deus vai te honrar lá, Crescente. Deus vai te honrar lá, Crescente. Deus vai te honrar lá, Crescente. Hoje você está na Galácia, mas amanhã Deus vai te colocar em um lugar melhor. Não, de maneira nenhuma despreze a oportunidade da Galácia. É na Galácia que Deus vai forjar teu caráter. É na Galácia que Deus vai te honrar. É lá que Deus vai te exaltar. É lá que o nome de Deus será glorificado. É onde ninguém quer ir. É onde ninguém quer estar.
Na Galácia não tem aplauso. Na Galácia não tem ninguém dizendo assim: que banheiro limpo dessa igreja, que banheiro limpinho, olha que chão brilhante. Ninguém quer a Galácia, porque a Galácia não traz aplauso, a Galácia não traz reconhecimento. Mas Deus também está na Galácia. 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 Deus te trouxe hoje aqui nessa manhã para dizer que a mesma unção e o mesmo reconhecimento que Ele tem para Lucas, Ele tem para Crescente na Galácia. Oh, será que só eu ou tem mais alguém que sente a presença de Deus? Oh, aleluia! Não podemos parar, não podemos parar. A ordem é avançar, não pare. Deus conta com você, Crescente, para fazer o que os grandes não querem fazer, para ir aonde os grandes não querem ir. Deus vai te levantar com autoridade. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão. Pelo menos 30 segundos, vai, Crescente, dá um glória, dá um aleluia. Vem comigo nessa adoração, vai, enche esse pavilhão de adoração, vai. Mostra para Deus que você quer crescer, mas não em cima dos outros. Que você quer crescer, mas sem bater em ninguém. Você quer crescer e se sobrou Galácia, você vai para lá e Deus vai te honrar, vai. Mostra para Deus que você agradece a Ele pelo banheiro que você limpa da igreja, pelos panfletos que você entrega na rua. Levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão para exaltar. Vai, Crescente. Eu não tenho outra palavra, é só essa mesmo. É simples, mas é para você entender que Paulo está indo, mas Paulo conta com você, Crescente. Tem uma obra a ser feita. Essa obra não pode parar. Ah, pastor, mas eu queria pregar, mas a tua oferta, Crescente. Não tem ninguém aplaudindo a tua oferta, Crescente. Não tem ninguém chegando em você com aqueles 10 reais que você acabou de entregar e dito assim: parabéns, que 10 reais, hein? Mas não tem problema, você está crescendo nessa Galácia. Se você achar que o que você está fazendo é insignificante, você está perdendo de estar aqui. Agora, se você entender que mesmo na Galácia Deus está te usando, se prepare, porque a Galácia é o início do teu ministério. A Galácia é da onde Deus vai te projetar para o mundo. Vai. Ó Paulo, aonde está Crescente? Está na Galácia. Aonde está Demas? Me abandonou. Está em Tessalônica. Aonde está Tito? Ele disse: Tito está na Dalmácia. Aleluia. Quem era Tito? Um dos obreiros mais confiáveis de Paulo. Era alguém que Paulo se referia em quase todas as suas cartas. Era um obreiro que Paulo colocou para pastorear as maiores igrejas de Corinto. Aí um dia Paulo olha para ele e diz assim: você vai pastorear outra igreja. E é comum de todos os pastores, eu estou novo ainda, tenho só 13 anos de pastorado de igreja, mas eu já vivi essa experiência. Quando você está numa igreja que tem 100, a alegria sua, quando o pastor diz vai te trocar, você pensa: se tem 100, agora ele vai me mandar para uma 150, 200. Aí lá vai Paulo, chega para Tito e diz: você vai sair de Corinto. E ele diz: e para onde eu vou? Ele diz: você vai para Dalmácia. O que tinha lá? Nada. E a própria palavra significa desambiguar, tirar, diminuir.
Ser crente em Corinto é fácil. Dar glória a Deus em Corinto é maravilhoso. Levantar a mão, falar em língua estranha em Corinto é muito bom demais. Agora eu quero ver se você continua crente na Dalmácia. Quero ver se você continua feliz na Dalmácia. Tem gente que você não pode esquecer de dar uma oportunidadezinha para ele no culto, que ele já fica bicudo e vai embora até mais cedo antes da palavra. Tem gente que se você não fizer pelo menos uma paz do Senhor para ele, ei, sabe o que você está precisando? Dá uma passadinha lá em Dalmácia. Vai em Dalmácia. O que tem lá? Paulo, não tem nada, vai começar lá. Ele diz, mas eu estou numa igreja a todo vapor, eu tenho que trabalhar 24 horas, estou envolvido na obra, estou cheio de coisa para fazer, você vai me mandar para Dalmácia e lá não tem nada, mas lá tem o Deus da obra. Você está em Corinto envolvido demais com a obra de Deus, mas não está envolvido com o Deus da obra. Agora você vai para Dalmácia, aí lá você vai ter tempo para ouvir o Deus da obra, lá você vai ter períodos de oração com o Deus da obra. Há momentos que Deus tira aquilo que você tem, para ver se você passa um tempo a mais com Ele. Na adoração, você fica usando desculpa que tem agenda todo dia, que tem que estar na igreja toda hora e por isso não dá tempo de orar, de se consagrar. Aí Deus está dizendo para você, vou te mandar para Dalmácia, porque lá você vai ter tempo de sobra, lá você vai ter tempo para orar, para ler Bíblia, para jejuar, para chorar. Ei, se você entrou aqui achando que está ocupado demais, vai dar uma passadinha em Dalmácia, vai para lá. Vai, me ajuda a pregar. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, está precisando ir a Dalmácia? Diga, está precisando? Está precisando? Está precisando? Na Dalmácia Deus tira aquilo que não necessita em nós. Na Dalmácia Deus abate aquilo que estava grande em nós. Na Dalmácia você percebe que você nunca foi aquilo que você achava que era, mas que Deus sempre foi aquilo que você deixou de acreditar que Ele era. Depois você vai dirigir Éfeso de novo, né, pastor? Mas primeiro passa em Dalmácia. Todo mundo tem que fazer um turismo em Dalmácia uma vez na vida. Todo mundo um dia tem que passear em Dalmácia para poder valorizar a Corinto. Todo mundo. Porque tem gente que está na obra de Deus, fazendo as coisas para Deus, e não valoriza a posição que está, não valoriza o lugar que você está. Era um drogado, um caído, Deus te libertou, te trouxe e colocou assentado aqui, e às vezes você fica reclamando por tão pouco. Deus está dizendo, vai dar uma voltinha em Dalmácia, vai passear lá. Paulo, aonde está Tito? Na Dalmácia. Aonde está Tíquico? Ele diz, Tíquico, eu enviei ele para Éfeso. Aleluia, glória a Deus. Quem é Tíquico? É o obreiro que Paulo mais dá adjetivo. É um obreiro que Paulo não poupa elogios. Para você ter uma ideia, no capítulo 4 de Colossenses, Paulo diz para elogiar Tíquico, e ele diz, fiel ministro, irmão amado, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, pelo mesmo qual fim eu vos enviei a vós. Paulo elogia Tíquico em quase todas as suas cartas. Ele faz menção de Tíquico, dizendo, ele é fiel ministro, ele é irmão amado, ele é conservo no Senhor, ele é um amigo. E aí um dia Paulo olha para Tíquico e diz, você vai ter que ir lá para Éfeso. O que é Éfeso? Éfeso é a igreja que estava vivendo o primeiro amor e de repente esfriou. Éfeso é a igreja que estava bem, mas arruinou. Éfeso era a igreja que estava no auge espiritual e do nada ficou fria. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo envia Tíquico a Éfeso, e pega uma carta, entrega na mão dele e diz, você vai e leva essa carta. E na carta Paulo estava dizendo, tenho visto que vocês têm se desviado do grande mistério, de qual Jesus Cristo, a primícia dentre os mortos,
Ele ressuscitou para gerar vida. E o que eu acho mais lindo na carta de Efésios é quando ele diz assim: mas agora, entenda isso, mas agora eu preciso e oro por vós, para que sejais cheios novamente da plenitude de Deus. Ei, não é qualquer um que pode levar uma carta dessa. Não tem como. Se você enviar um crente para falar com frio, dependendo da pessoa que você manda para ir visitar o que está fraco, ele volta mais fraco do que o fraco que ele foi visitar. Dependendo da pessoa que você manda ir lá visitar, ele volta murmurando igual aquele que foi lá para corrigir ele que estava murmurando. Tem gente que se você for lá falar para ele, vai lá dar uma força para aquele irmão que está fraquinho, ele volta concordando com o irmão que está fraco e ainda falando, é verdade mesmo, é assim mesmo. Agora Tíquico não. Paulo sabia que se enviasse ele, era alguém cheio do Espírito Santo, e que se chegasse em Éfeso, aquela igreja ia ser avivada pelo poder do Espírito Santo. Sabia que se levasse Tíquico para lá, aquela igreja iria receber Jesus novamente, iria se revestir novamente. A minha pergunta é nessa manhã, se você é um Tíquico na tua igreja, ou se você é um Alexandre que só causa problema, para a igreja, para o ministério, para o pastor, ou se você é um Tíquico que quando vê alguém fraco você anima ele, que quando vê alguém murmurando você chama a atenção dele e coloca palavras de adoração nos lábios dele. Se você é alguém que quando vê ele caído levanta a mão dele e dá ânimo para a vida dele. Será que eu tenho algum Tíquico aqui nessa manhã? Será que tem alguém aqui cheio do Espírito Santo para Deus levantar lá na tua cidade, lá na tua igreja? Oh, aleluia, aleluia. Levante a tua mão, levante a tua mão. Cadê você, Tíquico? Cadê você que vai se encher? São 10 dias para ser cheio, para chegar na tua igreja que está fria e avivar ela, para chegar na tua igreja que tem pessoas fracas e animar ela. Cadê você, Tíquico, que está com a carta de Paulo nas mãos, carregadas de unção, carregadas de poder, e que quando você chegar na tua igreja novamente, eles vão sentir, eles vão perceber que não é qualquer um que voltou, mas é uma tocha acesa pelo poder do Espírito Santo de Deus. Cadê você? Cadê você? Cadê você que é braseiro aqui nessa manhã? Aonde está você, Tíquico? A obra de Deus precisa de você. A obra de Deus conta com você. Oh, aleluia. Aonde está Tíquico? Tíquico, ele está em Éfeso. E Paulo vai dizer, não foi porque ele quis, eu enviei Tíquico. Aleluia. Crente bom não vai por conta, é o pastor que envia. Crente bom, o pastor sente firmeza em mandar ele, diz, olha, vai ele. Vai ele. Você diz assim, mas por que o meu pastor nunca me chamou para fazer? Quem sabe você ainda não tem nas qualidades de Tíquico. Quem sabe você ainda não é aquela pessoa que se dispõe para ajudar ao invés de murmurar, que se dispõe a levantar ao invés de pisar naquele que já está caído. Deus conta com você, Tíquico. Deus conta com você. Deus conta com você. Eu vou dizer de novo para ver se você sente o poder dessa palavra. Deus conta com você. Você está pensando, mas a minha igreja está fria. Eu vim para o Gideões porque lá não aguento mais aquela geladeira. Mas você não vai voltar para lá e continuar murmurando. Não, você vai voltar para lá e a chama que acendeu em cima deste altar e que pegou em você, você vai carregar essa brasa e vai espalhar ela na tua igreja e vai mostrar para Satanás que igreja não é lugar de frieza, mas é lugar da glória de Deus, do poder de Deus. Já tem alguma tocha acesa? Já tem.
Já tem tocha acesa, tem tocha acesa, tem brasa acesa. Se tem brasa acesa, coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Diga uma palavra profética para ela. Diga para ela assim: receba essa unção que eu estou sentindo. Vai, Tíquico, vai, Tíquico. Se tem um Éfeso do teu lado aí, Deus vai encher ele agora. Vai. Olá, sou ei. Calabanduro, vai. Ulibaia, sou emai. Ulibia, suria. Camando dará. Cadê você, tocha? Cadê você, tocha? Acendeu ali, já acendeu ali. Já acendeu. Se lembre aonde você está. Você está nos Gideões missionários da última hora. Lembra que aqui é palco de milagres. Aqui é onde o braseiro fica aceso. Aqui é onde a glória de Deus desce. Entra no mover dessa glória. Agora vai. Aleluia. Deus conta com você. Paulo, aonde está Marcos? E aí Paulo vai dizer: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Essa capa, segundo os historiadores, Paulo esquece ela no dia que ele prega lá naquele cenáculo, no dia em que Eutico cai da janela. A Bíblia diz que a glória de Deus tomou aquele lugar quando o jovem é ressuscitado. Eles participam da ceia. Paulo continua pregando. E ele sai de manhãzinha e vai embora. E diz a Bíblia que ele sai apressadamente, está no texto. E aí depois ele se lembra e ele diz: olha, vai, passa lá, pega para mim a minha capa. Passa lá. Só que ele diz assim: faz um favor para mim. Acha Marcos e traze-o contigo. Eu fiz todo esse arrodeio porque eu queria chegar em Marcos. O tema do congresso está na vida desse Marcos. Quem é Marcos? Marcos é um sobrinho de Barnabé, filho de uma das Marias, que está no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro está preso e as irmãs estão orando, e diz a Bíblia assim: e estavam na casa de João Marcos, filho da Maria. Quando de repente chega alguém batendo na porta e eles descobrem que é Pedro, e aquela coisa linda. Só que no capítulo de número 13 diz a Bíblia que esse Marcos, sobrinho de Barnabé, é levantado como cooperador do ministério de Paulo e de Barnabé. E diz a Bíblia que eles começam a andar juntos. Só que em um determinado momento eles acabam de trabalhar ali na Panfilha, fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz que Paulo quer seguir adiante. E aí Marcos diz: eu não vou, eu vou voltar. Marcos volta para Jerusalém. Passa um tempo, eles vão fazer outra viagem. E aí Barnabé chega em Paulo e diz assim: vamos levar Marcos com a gente? Aí Paulo estava meio emburrado, sabe aqueles pastores às vezes fazem pirraça para a gente? Paulo falou assim: ele não vai, ele não quis ir com a gente na outra viagem, por que agora ele tem que ir? Nessa ele não vai. Aí Barnabé disse: ele vai. Diz: ele não vai. Não, ele vai. Ele não vai. E Marcos está assim, ó. E a Bíblia diz: e discutiram. Essa palavra discussão no grego vem de falar asperamente. Um bate-boca feio na frente de Marcos, um cooperador recém-chegado. E ele. Conclusão. Barnabé olhou para Paulo, então diz: vai você sozinho, eu vou voltar com
Marcos embora. Se não cabe Marcos, não cabe eu. Parece que deu tudo certo, mas não deu, porque a Bíblia vai dizer que Marcos some. Marcos desaparece na história. Só vai aparecer no ano 68 depois de Cristo. E ele desaparece. Só que Paulo voa o tempo, ele está envolvido na obra e ele não pensa em nada. Quando chega lá na frente, que ele está sentado na prisão e começa a fazer uma retrospectiva de toda a sua vida e ministério, ele começa a se lembrar dos obreiros bons, dos maus, de quem o ajudou, quem não o ajudou. E nessa hora ele para e ele diz: tem uma pessoa que eu pisei na bola, teve alguém que eu errei feio. E aí ele escreve na carta: olha, Timóteo, acha para mim Marcos e traze ele contigo. É aqui que eu queria falar. É aqui. Quantos Marcos que começam na igreja, aceitam a Jesus e às vezes nos olham, pastor, com aquele olhar de admiração, enxergam em nós homens de Deus. E às vezes nós, na aspereza da vida, e às vezes por estar sobrecarregado da carga pastoral, não tentamos olhar e imaginar que tem pessoas inocentes em volta, e às vezes damos cada rela, cada briga, cada discussão, e às vezes fazemos coisas erradas, às vezes fazemos coisas que escandalizam o Marcos, e o Marcos fica parado olhando dizendo: meu Deus, o que é isso? Porque Marcos estava no culto do capítulo 12 e do capítulo 13, quando diz assim: e o Espírito Santo separou a Barnabé e a Paulo. Marcos estava naquele culto, não foi qualquer um. Ele sabia que foi o Espírito Santo que ungiu Paulo, que ungiu Barnabé. E agora ele fica olhando dizendo: meu Deus, mas esses homens cheios do Espírito Santo fazendo isso. Vamos ser sinceros, quantos Marcos nós já nos escandalizamos? Quantos Marcos que por nossa causa hoje não estão na igreja? Só tem 2 obreiros que Paulo não sabe aonde está. Todos os outros ele sabia. Crescente, sei. Tíquico, sei. Tito, sei. Mas sei. E cadê Alexandre? Esse causou muito mal. Eu não sei aonde está. E Marcos? Aí Marcos ele diz: eu também não sei. Acha ele, acha ele, acha ele, acha ele. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa encontrar Marcos. Ele é útil, ele é útil. Está parado, mas é útil. Está desanimado, mas é útil. Se escandalizou, mas é útil. Contribuía, ajudava, orava, pregava, era usado, mas está parado. Acha Marcos e traze-o contigo, porque muito é útil ao meu ministério. Agora entenda, ele não está chamando Marcos para ir congregar com ele, porque ele tinha acabado de dizer alguns versículos anteriores: eu já estou sendo oferecido como libação, aspersão de sacrifício, eu já combati o bom combate, encerrei a carreira. Então agora ele estava dizendo: não é mais para mim eu dei mancada, para mim eu vacilei, mas agora leva ele com você, Timóteo. Você vai ver que obreiro é esse Marcos. Sabe quem é Timóteo nesse texto? É o Espírito Santo. Porque às vezes nós fazemos coisas que temos vergonha até de falar, e às vezes o nosso orgulho não permite que peçamos perdão para alguém. E aí no cárcere da nossa alma, às vezes você dobra o seu joelho e começa a dizer: Timóteo, procura Marcos para mim. Acha Marcos, vai atrás de Marcos. Traz Marcos, devolve Marcos. Oh, aleluia, aleluia. Eu sei que você, quem sabe, nunca vai conseguir achar aquela pessoa, ou você nem imagina que feriu alguém. Quem sabe tem pessoas feridas com você e você nem passou na mente que fez isso. Mas nessa tarde, olha para esse Timóteo, o Espírito Santo, e diga para ele: acha Marcos, acha Marcos,
Acha Marcos, acha Marcos. E eu vim dizer para você, Marcos, que está aqui no nosso meio, veio só porque já tinha comprado a passagem, veio porque disse eu vou lá para ver o que vai dar, mas está decepcionado, quem sabe com Paulo e Barnabé. Eu vim dizer para você que nessa tarde Timóteo te achou, Timóteo te encontrou, Timóteo te encontrou. Oh, aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Não saia. Ainda tem uma palavra profética na minha boca. Olhe para mim. A Bíblia diz que Paulo, ele morre no ano 65 depois de Cristo. E a Bíblia diz que ele falece. Mas no ano 68 depois de Cristo, aparece João Marcos escrevendo o Evangelho de Marcos, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela assim, ó: Timóteo te encontrou. Diga de novo: Timóteo te encontrou. E a tua história ainda não acabou. Diga: tem um evangelho para ser escrito. Oh, aramanto calassel. O diabo achou que ia te frustrar, Marcos. O diabo achou que com esse escândalo ia te derrubar, Marcos. Mas o que ele não sabia é que Paulo tinha orado para Timóteo e pedido para ir ao encontro teu, Marcos. E nessa tarde Timóteo te encontrou. E manda eu te dizer, ainda tem uma história para ser escrita. Só eu estou sentindo, só eu estou sentindo. Receba a presença de Timóteo aí. Ele te achou, ele te achou, ele te achou. Você que me assiste pela internet, você que está sentado no sofá da tua casa, ou que parou, está em um computador de frente com ele, recebe essa palavra. Você que disse: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para lugar nenhum, eu profetizo que Timóteo te encontra nessa tarde e te anima. A Bíblia que ele escreve o Evangelho de Marcos e termina pastoreando a igreja de Roma. Para quem achava que você ia terminar desviado, afastado do caminho do Senhor, vai te ver terminando como pastor, como missionário, como missionária, como mulher de Deus, homem de Deus. Ei, eu ainda tenho 4 minutos, e nesses 4 minutos eu quero convidar você que se sente um Marcos, que se sente fraco, que se frustrou, quem sabe na caminhada, mas que veio para o congresso dos Gideões, esperando que Deus te renovasse. Eu quero que você corra para frente, eu vou orar com você. Corra, eu vou contar até 10, eu não posso demorar mais. 10, 9, 8, 7. Timóteo te achou, Marcos. Timóteo te achou, sabe por quê? Porque amar sim, mas abandonar jamais. Jamais, jamais. Ei, o Espírito Santo não te abandonou. Alabantora calamachúria, terionderabacalamahai, alamantunamahai, glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você que não veio, com toda certeza está cheio de Timóteo aí dentro. Então estenda as suas mãos para cá. O altar, estenda as suas mãos em direção a estes Marcos que aqui estão. Oh, aleluia. Eu vou orar.
eu vou orar. E eu sei que quando eu orar, a presença de Timóteo vai baixar neste lugar e vai te renovar. Levante a tua mão. Espírito Santo de Deus, que conhece no íntimo do coração desse missionário, desse gideonita, desse meu irmão, dessa minha irmã, que aqui veio à frente nesta tarde. Ó Pai, quantas frustrações ela carrega, mas não desistiu, está aqui, porque acredita que será renovado, e que ainda tem uma história para ser escrita. Ó Deus, dentro deste pavilhão, nos próximos 3 segundos, desde o altar até na porta, derrama a tua glória e a tua unção agora. Cadê você, Marcos? Receba a presença de Timóteo aí agora. Receba a presença de Timóteo aí agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Receba. Levanta o nível do glória a Deus, aleluia. Vai, vem comigo na adoração, vem comigo glorificando esse Deus. Abandonar nunca, amar vai ser para sempre, porque Timóteo vai indo na tua direção. Aleluia, 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 aleluia. Escolha umas 3 pessoas, dê um abraço apertado nela e diga para ela: Timóteo te achou. Diga.